Então, boa noite a todos. Dar início à nossa aula de Projeto e Construção de Máquinas. Hoje, dia 8 de setembro, terça-feira, turma do horário CD-noite. Nossa aula de hoje é uma análise de projetos, é um brainstorm, é uma conversa, é uma roda de diálogos, né? Uma mesa redonda aqui entre nós, em função de uma atividade desenvolvida por muitos de nós mesmos, né? Até o momento aí nós estamos em 28 alunos, eu recebi 11 projetos, tranquilo. Acredito que mais pessoas possam entregar depois, não tem problema. Mas não era pontuação, não era o quesito. A ideia desse objetivo, o objetivo desse trabalho era vivenciar, né? E até fiquei surpreso em algumas ações, algumas atitudes dos alunos em relação à pesquisa, em relação ao material implementado, características, né? Legal, estou vendo que alguns têm já algum pouco de conhecimento do software, outros acredito que estão se empenhando aí no desenvolvimento do software, né, na utilização do mesmo. Então, nosso intuito hoje é fazer uma análise, uma discussão em relação aos pontos de vista dos projetos apresentados. Os projetos, eu vou mostrar para vocês, nenhum deles está identificado com o nome, quem fez, por que fez, tá? Se a pessoa quiser se manifestar, não tem problema, não é obrigatório. Tá? Nós vamos fazer algumas análises, todos os projetos, independente de quem faça, eu particularmente, o aluno, o professor, doutor, cara que tem 100 anos aí de experiência em mercado de trabalho, sempre vai ter um ponto positivo, um ponto negativo, sempre vai ter um viés, uma relevância maior de um em relação ao outro. É uma coisa que nós temos que ter na cabeça que muitas vezes nós nunca vamos iremos atender a todos os pontos, todas as demandas. Podemos trabalhar para atender ao máximo, mas talvez não pegue tantos pontos, ok? Então, dentro dessa ideia que a gente falou, sempre vou começar com aquela frase que a gente falou lá passada também, né? Um projeto só poderá ser considerado incorreto caso ele não atenda às exigências previamente especificadas. Do contrário, ele apresenta apenas características de eficiências distintas. Talvez tragam alguma característica melhor do que outros. Que características é essas? Nós vamos discutir elas já aqui, ó, né? Mas uns podem ter algumas vantagens sobre outros. Alguns deles, por uma análise prévia, a gente viu que ele não atende a algum fator, alguma característica de demanda do projeto. Mas fiquem tranquilos, a gente vai aprendendo, a ideia é essa, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, só relembrando com vocês 2 pontos. Nossa aula ela é bidirecional, ou seja, qualquer momento falem, comentem, a participação é fundamental de todos. Tragam seu ponto de vista, não precisam expressar quem fez ou o seu projeto, tá? Nosso projeto, ele teve como premissa, né? Ou seja, o ponto de partida, algumas características específicas, como, por exemplo, capacidade de carga. Para muitos pensaram 350 quilos pode ser muito, né? Ou pouco. Ou parece assustador, para alguns não. Então, 350 quilos aí é um pouco de peso, mas é uma massa, mas talvez não esteja tão longe de uma realidade, de um dia a dia, de uma aplicação, né? De uma característica que esteja aí no dia a dia. Velocidade de operação, 5 km por hora. Talvez alguém se assustou também com 5 km por hora. Se você for pensar, o ser humano, ele anda na faixa de 6 km por hora. Então, uma pessoa andando, tecnicamente, pode andar um pouco mais rápido que um rodízio desse. Se você for pensar que ele vai ser usado num carrinho, onde uma pessoa vai empurrar ele, né? Vai ser o trator aí que vai tracioná-lo, talvez essa velocidade de operação seja a velocidade nominal dele, né? Onde ele trabalha praticamente o tempo todo de utilização dele. Não caracterizamos freio, nem estático, né? Não precisava ter giro, nada, não era o objetivo, pensar em mecanismos ainda. Superar obstáculos de altura de 35 milímetros. Muita gente acha que não se atentou a isso, tá? Mas a gente vai ver com calma aí as características. Então, quando a gente fala assim, que o nosso projeto, um projeto pode ter características distintas, né? Quando a gente fala dessas características, elas estão associadas justamente a esses pontos que são os pontos abordados durante o desenvolvimento de um projeto.
alguns deles como fundamental, outros talvez de não tanto impacto, não tão relevantes. Mas quem decide isso é o projetista, né? Para ele, talvez um ponto de manutenção não seja importante quanto um design. Isso pode ser a característica de uma pessoa. Outro pode pensar muito na utilização dele em função da produção. Como assim? Ele pensou lá numa roda composta por 3 materiais distintos, onde um deles é um flexível, né? Tem um outro rígido. Mas como eu vou produzir isso? Não sei. Depois eu penso. Talvez não seja essa a ideia, mas pode acontecer, né? Custo, né? Muitas pessoas falam de custo. Hoje, se eu pego a maioria dos projetos de TCC aí de alunos que vêm com uma ideia para discutir, todos usam um termo lá chamado baixo custo. Aí eu pergunto, por que baixo custo? Né? É melhor você colocar filantrópico. Fala assim, eu vou desenvolver e não vou ganhar nada. Aí faz uma filantropia, não fale que ele é de baixo custo, né? Mas são vários pontos. Então veja que muitas vezes algum deles pode trazer uma relevância maior em relação a outros, tá? Então tudo isso, a nossa análise vai ser em cima desses pontos, talvez positivos, talvez negativos. Primeiro modelo apresentado, quando a gente olha ele aqui, né? Veja que este usuário aqui, ele se preocupou aí com uma estética, né? Ele aplicou um material aí distinto nos componentes. Eu, particularmente, analisando, né, pelo que eu vi no desenho e tal, ele colocou um revestimento aqui pelo lado externo da roda. Ao meu ver, esse revestimento, ele ajuda aí aonde? Ergonomia, né, utilização, ruído, né, características lá que vão trazer uma suavidade no funcionamento. Uma coisa bacana também é a questão da montagem, né? Ele fez um pino travante aqui. Tentei colocar as imagens, eu não queria abrir o software com o desenho, mas para fazer uma análise dessa forma. Todos eles eu fiz uma medição da roda. Por que eu coloquei a medição da roda? Quando a gente colocou um objetivo de um obstáculo de 35 milímetros, vamos trazer isso para a nossa realidade, nosso mundo real, né? Se eu sou uma pessoa de 2 metros de altura, não tenho 2 metros, mas uma pessoa de 2 metros de altura, se ela está andando, ela se depara com um degrau que tem uma certa altura. Se esse degrau, por exemplo, nesse caso aqui, ó, diâmetro de 70 milímetros, o nosso demanda lá era 35, ou seja, metade. Se essa pessoa de 2 metros está andando, veja que as articulações são diferentes da pessoa de um rodízio, mas tudo bem. E ele se depara com um degrau de 1 metro. Por que eu estou comparando 2 metros com 1 metro? Porque aqui o diâmetro tem 70 e o nosso degrau é de 35. Então ele vai deparar com um degrau da metade da altura dele. Ele vai passar isso com facilidade do que ele passaria se tivesse 1/3, com a mesma facilidade se tivesse 1/3 da altura dele? Ou com a dificuldade se tivesse 2/3 da altura dele? Ou até mesmo se fosse da altura dele? Vocês conseguem entender essa analogia que nós estamos colocando? Quando a gente coloca aqui essas premissas, elas não são aleatórias, tá? Eu, particularmente, quando pensei nesses pontos, não só nas informações, mas também nos valores, qual que é a relação que eu queria fazer com vocês? Velocidade. É a velocidade de uma pessoa andando. Então, 5 km por hora pode parecer uma velocidade extremamente alta. Ela pode ser alta dependendo do diâmetro da roda, né? Que tem um perímetro lá, percurso, quantas revoluções ela vai dar para andar um determinado tempo. Se você converter isso aqui para metros por segundo, estou sem minha calculadora aqui, esqueci de converter. Se você multiplicar isso aí por 3,6, você vai ver quantos metros, dividir, né? 3,6? Quantos metros ela tem que andar por segundo? Então, o perímetro lá da sua roda, você vai ver quantas revoluções você vai fazer. Será que tem a necessidade de usar um rolamento ou não? Né? São análises. Quando a gente coloca o esforço aqui, 350 quilos, não sei se todos pensaram o esforço sobre ela. Legal, é o correto. Mas se eu tiver 350 quilos sobre ela e ela estiver andando, ela se depara lá com um degrau de 35 milímetros. Qual que vai ser o sentido desse esforço? Qual vai ser a região que vai receber mais impacto? Né? Ou minha roda está lá parada.
aqui, o carrinho, perpendicular a ele, como se tivesse, ele roda nesse sentido, ele está aqui parado, faço o carregamento recebendo uma carga lateral. Será que essa força lateral foi pensada na hora da montagem ali, da estruturação do elemento, né? Então, quando a gente colocou a capacidade de carga, é a gente observar os sentidos e direções dos esforços, pensar nisso. Uma coisa muito interessante, todo mundo talvez pensou no rodízio apoiado no chão. Se eu usar o rodízio como um trilho suspenso, em vez de ele ficar apoiado nessa região que está passando meu ponteiro vermelho aí, ele vai ficar de ponta cabeça e vai ser apoiado por este lado. Será que essa minha estrutura, ela suporta uma compressão de 350? Será que ela suporta uma tração de 350? Porque o esforço ele viria para este outro lado aqui, né, ó, do eixo. Logicamente, em relação a esse elemento, tudo bem. Mas este outro lado, será que ele teria sido pensado? Por que eu estou colocando todos esses pontos aqui? Porque, pessoal, quando nós desenvolvemos um projeto, nós pensamos em diversos fatores, diversos segmentos, diversas características. Mas tem uma que a gente não tem como saber. É o que o usuário, o que o proprietário, né, o cliente, vai fazer com o nosso produto. Né? Logicamente, se eu fizer um manual, se eu fizer lá uma instrução de uso, algumas recomendações, alguns cuidados, né? Não aplique a isso, não aplique aquilo, né? Como tem muitos manuais aí, eu posso me precaver um pouco, né? Caso venha acontecer um sinistro, um acidente, um colapso, ó, foi exercida aqui uma atividade não recomendada pelo manual. E aí, então, um grande fator, uma grande variável que existe em nossos projetos é do usuário final. Como ele vai usar o nosso projeto? Nós, como projetistas, temos que ser criativos. Em que sentido? Tentar prever ao máximo todas as possibilidades, todas as características, tudo que pode ocorrer, vir a acontecer em relação à utilização. Logicamente, como eu falei, nós não vamos conseguir atender a tudo, mas quantos mais pontos nós conseguirmos atender e termos segurança, melhor para a evolução, rendimento, sucesso do nosso projeto. Vocês estão conseguindo me entender, pessoal? Pode parecer uma viagem muito grande, mas é uma muita realidade. Dá para entender, professor. Tranquilo? Tranquilo. Aí, no caso, seria duas formas de utilização básica do rolamento, que o professor falou aí, né? Do rodízio, no caso, desculpa. Exatamente. E será que a gente preveu a segunda, né? De ele trabalhar ao contrário? Eu pegar, pendurar minha peça aqui e o trilho dele tá tentando sacar a roda para baixo, né? Não sei, mas talvez se no meu manual lá eu escrever e colocar, ele só pode trabalhar nessa posição, eu posso estar resguardado dessa outra aplicação. Em compensação, eu ainda, durante o projeto, eu tive que ter o pensamento dessa possibilidade. Entendeu? Então veja que são vários fatores, várias características, várias situações. Então temos o nosso primeiro colega aqui, só voltando na análise que eu fiz, pensando, eu acho que em questão do obstáculo, ele encontrar aqui, ó, uma altura na metade do diâmetro dele, talvez não seja tão fácil eu vencer ela, eu ultrapassar esta barreira de 35 milímetros. Porque também, a hora que eu vier com 350 quilos aqui, a 5 km por hora, porque são as características do meu projeto, tecnicamente ele tem que aguentar isso, e eu me deparar lá com essa barreira, qual vai ser o comportamento da minha estrutura? Vai dar um pulo e vai passar? Tranquilo, sem problemas. Será? Vou ter algum amassamento, vou ter algum esforço, né? Quando a gente fala do esforço, pensamos no carregamento, compressão, será que pensamos na tração? Pensamos nos esforços laterais? Tranquilo? Achei interessante aqui esse rodízio, né? O amortecimento. Uma coisa muito interessante, poucos pensaram na fixação. Então tem 4 furos aqui, ó. Esses 4 furos são elementos de fixação do rodízio. Teve gente que não pensou nisso. Não tem, pelo menos não aparece lá. Não sei se no manual ele vai escrever assim. O elemento deve ser soldado à estrutura, né? Pode ser uma aplicação. Como a gente comprei várias flanges, elementos que a gente é para soldar na estrutura. Mas tubulação. Mas será que, se não for soldável os materiais, né? E aí? For uma base de madeira lá, alguma coisa, tudo bem. São características, cada projetista teve
Só saída, eu estou tentando ser o mais eclético possível. Outro fator que eu comentei aqui, quando eu pensei em fixação, beleza, ele fez a fixação. A meu ver, os parafusos estão um pouco próximos. Talvez um esforço transversal, o esforço aqui ficaria um pouco elevado se os parafusos estivessem um pouco mais afastados, ok? Mas tranquilo. Segundo modelo apresentado, veja que a pessoa já teve um pouco menos de zelo na apresentação, não que seja errado, não está errado, só estou falando assim, se você for vender o seu produto para uma pessoa que é visual, que ela tem uma cognição visual, esse ou esse chama mais atenção? Colorido. Isso aí são várias pesquisas, vários procedimentos, tem vários estudos sobre isso, né? Então, existem diversas cognições das pessoas. Então, a pessoa que eu estou vendendo meu produto, que eu quero atingir, eu não sei qual é a cognição dela. Então, ela pode ser mais sinestésico, né? Pode ser mais visual e assim por diante. Mas é só um ponto que estou falando. Legal aqui, ó, falou dos 4 parafusos de fixação. Rodinha aqui, ó, tem 100 milímetros de diâmetro. Então, 35 é 1/3, mais ou menos, aqui da altura dela, pouca coisa mais que 1/3. Eu acho que ela venceria o obstáculo muito mais fácil do que a que estava na metade ali, por exemplo, né? É uma característica. Só um ponto que me pegou, a montagem dela, tá? Eu vejo uma peça única aqui e um eixo rígido. Não sei se eu tenho que forçar para abrir, encaixar e ele vai voltar. Será que ela se dá de volta do material? Será que ela não vai ficar amassada? Eu fiquei preocupado um pouco só na questão de como montar esse produto, né? Produção. Então, quando eu for produzir ele, será que eu precisava de uma articulação, algum elemento? Veja que o primeiro ele é uma peça rígida, tudo bem, mas o pino dele entra numa lateral, tem um esbarro, e na outra tem uma trava, né? Desse colega aqui, já teria que pensar um pouquinho aí, talvez, na questão da produção. Mas fez só aqui, ó, uma base quadrada, uma coisa muito interessante, tá? Um ponto de vista aqui que eu não tinha levado em consideração nesse, mas eu vou fazer o comparativo entre esses dois. Digamos que eu vou montar esse rodízio, eu sou um cliente aleatório, comprei isso aqui lá na prateleira de uma loja, e quando eu faço a montagem, eu monto o meu rodízio. Eu vou tentar usar essa minha régua aqui como modelo, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver esses quadros aí. Acho que estão vendo aqui em minha frente. Aqui é a estrutura do meu carrinho. Eu posso colocar esse rodízio na extremidade aqui, né? Ó. Por exemplo, se eu colocar ele um pouquinho para trás do meu canto, aqui está o canto do carrinho, tá? Todo dia, fim de expediente, funcionário louco para ir embora, o que ele faz? Empurra o carrinho até bater lá na parede, parar, porque amanhã ele pega para funcionar de novo. Pode estar carregado, sem carga, tudo bem. Se eu coloco o meu rodízio um pouco mais afastado, quando eu empurrar esse carrinho e ele for bater na parede, quem vai bater primeiro? A estrutura ou o rodízio? Ah, se ele estiver afastado, o rodízio. Ah, mas se eu fizer a montagem com esse aresta aqui, né, ó, com essa face do meu rodízio alinhada com a superfície lá do meu carrinho. Aqui no caso, talvez a primeira pancada, em vez de bater na parede, seria na roda. Mais um esforço em cima da nossa estrutura. Esse anterior, você viu que ele passou um pouquinho? Talvez, mesmo se o cara montar lá, faceando aqui, né, ó, o rodízio, quando ele bater lá na parede, quem vai bater? A estrutura, ou essa parte aqui, ó, e não o rodízio. Pessoal, isso era um fator relevante? Não sei. Pode ser que eu lance esse produto, daqui 6 meses alguém venha começar a reclamar lá nas minhas redes sociais, falando que seu produto ele quebra, seu produto não funciona, não presta, né? Porque o pessoal bem não vai falar, mas mal, todo mundo infelizmente volta lá para dar sua opinião, né? Legal. Olha esse colega aqui, ó, vamos lá. Diâmetro de 110 da roda. Esse aqui pensou numa estrutura bem mais robusta já, né? Ó. Legal. Mesma coisa da montagem, tá? Ó. Eu acho que esse eixo ele tem um diâmetro diferente aqui no centro. Se o outro dava para amassar, esse aqui acho que não dá não, viu? Para a gente montar. Mas tudo bem, pode ser que o pino seja um único elemento de fora a fora, prensado nas extremidades, rebitado ali, né? Amassado nas extremidades, não tem problema. Também tem um revestimento aqui, ó, que dá para a gente ver. Tem uma estrutura, ó, bem mais larga, né, em questão à fixação.
Então ele tem uma caracterização diferente, uma caracterização bem característica, bem diferente. Só um ponto. Eu acho que geralmente esses rodízios que tem essa geometria, eles têm sentido de operação. Ele anda para o lado que está o pontinho vermelho aí na tela. Ou seja, se ele andar ao contrário, talvez o esforço seja diferente em cima dele, né? Então, geralmente, quando eles têm essa geometria, é porque o rodízio tem um sentido de funcionamento. Geralmente, quando ele tem essa característica assim, ele não é estático. Ele é aquele bobo, né? Ó, que independente de se eu girar, ele sempre vai andar para aquele sentido, ok? Mas é aqui que ele já tem uma caracterização bem mais robusta aí em relação ao esforço, né? Legal, bacana. Uma parte bipartida aqui, ó, partes diferentes. Talvez se o cara quiser montar só de baixo ele consiga, esse de cima pode ser um acessório a mais, pode ter pensado, entendeu? Dependendo da montagem. Se esses furos foram simétricos, ele pode colocar tanto nesse sentido, né, ó, como nesse, talvez, e fazer uma montagem diferente. Veja que são características que podem variar de um projeto para o outro. Talvez o colega que desenhou isso aqui nem pensou nisso. Mas talvez eu, como usuário, vendo na prateleira, posso imaginar, pô, poder fazer isso. Tem hora que eu vou usar ele assim, tem hora que eu vou usar ele assim, né? E posso mudar essa base. São pontos de vista. Tranquilo? Vamos lá. Este outro modelo, ó, diâmetro da roda 125, tranquilo. Acho que ele passaria do obstáculo tranquilamente. Não foi muito diferente lá do projeto que a gente tinha feito. As chapas estão um pouco mais finas, né? Ele é bipartido aqui, os diferentes, as partes, então dá para montar sem problemas. Só a questão do esforço aqui mesmo. A rodinha passa um pouquinho, não que seja um problema, só aquele ponto lá da batida que a gente falou, né? Dos limitantes. Mas ele, como fala, tem uma certa estrutura. Tem esses furos aqui, talvez poderia usar junto como fixação, mas não tem nenhuma outra demonstração de fixação, né? Por parte. A roda é rígida. Simples, passa o obstáculo, tranquilo. Olha esse modelo aqui, ó, interessante. É um dos primeiros que eu recebi. Veja que aí, ó, já tem uma estética aí nessa roda, né, ó. Característica de aplicação, né? Você tem bem característica de ferro fundido, geralmente a gente olha assim. Veja que a treliça dele aqui, ó, essa parte de apoio dele, ó, já foi vazada, né? Tudo bem que não era um requisito aí fazer análise de esforço nem nada. Alguns colegas, eu acho que chegaram a tentar mexer nisso aí, né? E deu um erro, se eu não me engano, lá no grupo estavam comentando. Mas veja aqui, ó, características já de montagem, uma fixação, né? A minha análise direta aqui nesse elemento, muito interessante, esteticamente, né? Ele fica atrativo, eu acredito que muitos concordem com isso. Não era o fator ser atrativo, mas você tem 100 clientes lá, talvez você chame a atenção demais do que chamaria se não fosse colorido ou uma geometria. Só aquela característica, o esforço ele está na direção da roda aqui, né? Devido à base dele. Talvez um esforço lateral aqui, ele não seja muito indicado, né? Nessa característica. Legal? O colega aqui, ó, rodízio duplo aí, ó, quase um semi-eixo, um caminhão, né? Podemos falar? Tô brincando. Duas rodinhas, interessante. Primeira vez que eu vejo uma caracterização dessa. Diâmetro dela, ó, 106, sem problema algum. A maioria usou 106, acho que era o resquício lá do outro projeto, lá do primeiro que a gente fez. Fixação, ó, tranquilo. Também ele tem um lado, não é alinhado, né? Não sei, talvez o que o projetista pensou, talvez na explicação dele. Uma coisa que eu achei interessante, ó, ele se preocupou com a fixação, então veja que ele colocou aqui 2 parafusos. Eu estava olhando esse projeto, pessoal, é um comparativo muito interessante que eu gostaria de fazer. Tem um dos fatores, que é o que mais falam às vezes, né, é que é o custo lá, baixo custo, né, tal, não sei o quê. Muitos não pensaram em eixo um parafuso, um próprio parafuso. Porque, assim, na maioria dos projetos que a gente viu até agora, todos os eixos foram manufaturados. Que sentido de manufaturado? Ele é um projeto, ele tem que ser executado, ele tem que ser usinado, confeccionado, né? Se você fazer um projeto lá com embuchamento na roda, com apoio e trabalhar um parafuso, né? Talvez é um elemento a menos para você fabricar, é um item a mais para você comprar, tudo bem.
mas talvez na sua produção lá ele seja muito mais em conta do que se você produzir ou usinar o elemento. Então, esse colega aqui, por exemplo, que usou já um eixo com 2 porcas, você teria que fabricar o eixo, usinar as roscas. Talvez se você tivesse um parafuso aí 12.12, né, com a dureza mais elevada, um diâmetro já especificado, você teria aqui uma cabeça sextavada, ou Allen, e do outro lado uma porca, muito similar, e você não precisaria usinar o elemento. Você compraria ele em prateleira. Você teria um fornecedor desse seu produto. Não só um, né? Diversos. Então, são pequenos fatores aí que influenciam. Esse projeto aqui, por exemplo, dependendo da aplicação, ele pode mandar umas buchazinhas e falar, não, você usa só um rodízio, você coloca só os espaçadores aqui para ela ficar centralizada, ou se for maior carga, você usa 2 rodinhas. Um exemplo, entendeu? Vejo aplicações distintas aqui, que não é muito fora da realidade. Fixação, ok, sem problemas. Só um comentário rápido, essa análise eu fiz agora aqui olhando. Veja que esses 2 furos aqui de trás, ó, ou da frente, esses 2 furos, eles estão mais próximos do eixo, né? E esses 2 estão um pouco mais afastados. Talvez, dependendo do sentido de giro, esse aqui vai sofrer mais do que esse. Eu acredito que se vier de frente o esforço, eles vão trabalhar iguais. Agora, se vier nesse sentido aqui, eu acho que esse aqui ele vai sofrer mais do que esse. Eles não estão alinhados com o eixo. Então, a distribuição de energia, tecnicamente, não seria a mesma em função do sentido de giro, né? Quando eu falo um esforço, é ele pular um obstáculo, né? Porque todo impacto ele vai vir na estrutura. Esse colega aqui fez até o obstáculo, ó, achei interessante, eu acabei deixando o obstáculo aqui. Então a rodinha dele também tem 106. Geometricamente aqui é bem similar àquele primeiro que a gente desenhou. Vejo só uma característica aqui interessante, que ele usou colorações diferentes. Não sei se essa lateral seria um material diferente dessa. Talvez um esforço maior. Um esforço, né? Um material de maior resistência. Mas eu achei interessante o obstáculo, a 106, quase um pouco mais de 1/3 aí, de altura, tranquilamente. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao que foi discutido até agora, uma pergunta, alguma posição? É interessante. Vamos lá, vamos indo aí aqui no final. Professor. Oi, pode falar. Eu vou te falar assim na prática. Um dos trabalhos que eu fiz aí, um dos meus empregos anteriores aí, eu precisei fabricar carrinhos para carregar peças da ferramentaria. Então, carrinhos para carregar muito peso. Legal. E eu tive um problema na hora da fixação com relação aos furos, porque eles eram muito próximos do centro do rodízio. Então, para você conseguir um parafuso, uma porca e uma chave para estar fazendo fixação, é muito ruim. Então, quando eu olhei esse aí, você vê que a furação está fora do eixo, digamos assim. Entendi. Na parte exterior do rodízio. Uhum. Então, eu diria que na hora de colocar no canto lá, essa furação aí, ela se torna mais viável. Com certeza. Interessante. Tá vendo isso aí, ó? Você olha como é interessante o comentário. Uma vivência, né? Gerou uma situação, uma experiência, que um comentário que você fez agora na aula, provavelmente qualquer outro colega que for pensar num rodízio, seja daqui uma semana, um mês, numa fabricação, ele vai pensar nisso aí, na fixação. Pô, esses aqui que tem os parafusos internos, talvez não tenha espaço para pôr a chave, né? Meio apertado, tem que desmontar a roda para eu montar ele, depois eu colocar a roda de novo, né? Exatamente. Talvez Aí, como lá o projeto, primeiro eram 4 carros, depois mais 4, os primeiros 4 carros eu levei no português, né? Dialeto Sofreu. Levei a pisa nos 4 primeiros. Já os outros, já comprei rodízio com essa furação desse número 7 aí, já foi bem mais suave. Com certeza. Vivência, né? Professor. Opa! Eu acredito que essa placa que está em outra cor aí, nessa última figura, já seria a parte do carrinho mesmo, entendeu? Essa aqui? Madeira aqui? Não, essa outra placa em tá, cima. esse aqui. Entendi. Isso, eu já acredito que seja parte do carrinho, entendeu? Um outro ponto de vista, interessante. Não foi o que fiz, mas eu acredito que seja isso aí. Interessante. Como se fosse a chapa, né? A chapa lá que vem do carrinho. Já fosse o piso, né? A parte de baixo do piso. Interessante ponto de vista. Eu só teria que me preocupar
com quem for instalar lá, ele colocar nas distâncias corretas, né? Talvez se ele montar lá, furar errado, ficar muito apertado, talvez dificulte a rodinha de andar. Se ele colocar muito afastado, talvez ela fique solta ali dentro, né? Então, só tomar um cuidado com o projeto. Mas interessante o ponto de vista. Quer ver uma solução simples disso? Vocês já devem ter visto aqueles manuais de suporte de TV, prateleira, móvel, alguns móveis você compra, você abre o manual, já vem desenhado em escala, para você colocar em cima e fazer a furação, a marcação. Vocês já viram isso? Já. Eu faço a professor, instalação também disso aí e aparece Tem muito. outro lance também dos rodízios lá que eu fiz a compra. Eles vinham, não eram furos ovalizados, que eu podia ter Um ajuste. rangezinho aí de ajuste. O bilongo, né? A gente chama. É o furo alongado, Isso. exatamente. Muito legal. Aí você consegue fazer um ajuste, um alinhamento, né? Se o cara fura Exatamente. ali, quando você monta na o hora rodízio... Na hora de montar, a gente consegue um ajuste melhor. Legal, interessante. Todo catálogo que eu vi de rodízio, todos eram oblongos. Nenhum era um furo também padrão. Legal, pesquisou aí. Pelo menos uma parte, talvez, né? Para você fazer um ajuste, algum ponto assim, né? O oblongo também, pessoal, para fixação ele não é muito recomendado, porque você não tem toda a aresta do furo, né? Em contato com a cabeça ou com a arruela ali, né? Com a cabeça do parafuso, por com a arruela. Então, ele geralmente é para ajuste. Mas não usem também oblongos muito grosseiros, muito grandes, porque ele tira boa parte da concentração da onde a peça se apoiar para fazer o aperto. Tranquilo? Não que seja errado. Só outra vivência para vocês aí, que já vi muito projeto que o cara coloca um bilongo lá, você morre de apertar, aperta, com o tempo afrouxa, né? Aí você aperta de novo. Se você substitui por um furo e aperta, ele fica. Entendeu? Mas legal. Interessante, ó, os pontos de vista colocados aí. Outro ponto, professor, é sobre digamos, os pontos de fixação, as perfurações, né? Depois que eu entreguei o trabalho, a gente fica pensando, aí eu percebi que quando a gente estuda, se não me engano, elemento de máquinas 2, a gente estuda sobre parafuso, sobre elementos de fixação. De rebite. Isso, rebite. Se eu não me engano... Rebite. A rebite é aquela droga que os motoristas de caminhoneiros tomam. É rebite. Se eu não me engano, o diâmetro do furo, né, só pode ser 2 vezes o tamanho a espessura da chapa, o valor. Tanto é que foi depois que eu me preocupei, será que eu consigo obedecer isso? Se eu não me engano, né? Eu Entendi. Acho que só pode ser 2 vezes, porque senão acontece o que o senhor falou. Num esforço transversal, ele rasga o furo. Exatamente. Ele vai cedendo, né? Interessante. Eu não sei te falar se esse valor é o exato, tá? Isso aí eu teria que pesquisar aqui algum elemento de máquina, mas interessante esse ponto de vista aí. Relação, que nem folga, né? Eu vou fazer um furo passante. Meu parafuso é de 10. Quanto eu vou furar com 12? Furar com 11? Quanto é? É 6%, né, do diâmetro. Então, o recomendado é 6% do diâmetro, você fazer o furo passante, para ele justamente ficar ali justo e ter região de contato da cabeça do parafuso ou da arruela para fazer a fixação. Tranquilo? Mas interessante aí. Se eu tenho uma chapa de 10 milímetros, colocaria um furo de 20, né? Talvez fique. Um de 30, a chapa talvez não tenha resistência para um parafuso tão forte. Legal, ponto de vista. Dá uma pesquisada depois. Pessoal, esse aqui ele ficou meio tortinho na tela, porque eu não consegui alinhar ele mesmo. Quando eu alinhava, ele saía da montagem e tal. Eu falei, não, vou deixar ele aqui, depois eu dou uma olhada. Esse aqui foi um dos únicos modelos que não atenderiam à demanda. Por quê? A roda tem 38 milímetros. Então, é como se eu chegasse no muro e só visse minha testa lá de cima, né? Ou seja, eu não tenho como passar um obstáculo de 35 se meu diâmetro é 38. Nem se eu vier com a maior velocidade do mundo ali, é uma parede rígida, né? Então, não que ele esteja errado, ele não atende a essa demanda. Se o obstáculo fosse menor lá, ou não tivesse obstáculo, ele atenderia. Então, veja que não é um projeto errado. Ele só não é eficiente para aquela nossa demanda. Mas eu coloquei até aqui uma marcação. Esse colega se preocupou em mandar alguns recursos a mais. E foi vendo isso, só puxar aqui. Ele fez a vista explodida aí. Ele se preocupou com o rolamento. Revestimento da roda. Então veja que interessante. Ele se preocupou lá em ver um rolamento. O geometria, o tipo do rolamento de agulha, né?
ele tem uma espessura menor ali de altura, né, em função dos rolos modelo agulha, né, são mais estreitos, mais alongados. É um rolamento para carregamento, para carga, né, de rolos. É um rolamento que não trabalha altas velocidades, mas 5 km por hora, e talvez em função do diâmetro aqui, pode ser um pouquinho alto, mas acho que ele atenda. Mas veja que ele se preocupou com outros parâmetros. Interessante. Em compensação, só deu um probleminha aí na altura, tá? Então, ou seja, para essa nossa demanda, ele não é recomendado. Ele não seria aplicável. Mas para uma outra demanda, ele poderia satisfazer aí tranquilamente. Ok? Boa noite, professor. Para não atrapalhar a aula, posso assistir a aula amanhã? Não, tranquilo, Martônio, sem problemas, cara. E tá gravado também, mas amanhã a gente faz de novo aí, sem problemas. Esse aqui, ó. Legal, tranquilo. Valeu, até amanhã. Só outro comentário aqui, só desse aqui, ó, achei interessante também. 2 fixações, 2 furos. Eu acho que ele pensou justamente, né? Vai estar sempre apoiado em cima, então preciso 2 furos ali só para manter ele no lugar, sem problema algum. Bipartido aqui, ó, a gente consegue fazer a montagem. Só a altura da roda, 60. Então, nosso obstáculo está acima do centro. Eu, por uma análise rápida, eu pensaria que se eu tivesse pelo menos na metade, já seria difícil, mas talvez eu ultrapassasse, eu vencesse a barreira. Mas se ela está até acima do meu meio, tecnicamente eu não tenho como vencer ela. Então, esse aqui talvez ele não atenderia a nossa demanda, tá? Atenderia outra demanda. Tem até um espaçamento aqui, ó. Essa altura, uma coisa interessante, muitos deixaram baixa ela, o espaçamento entre os elementos. Não cheguei, tinha comentado. Esse aqui também ficou um pouquinho alto. Ó, aqui está próximo, aqui está um pouquinho alto também. Essa altura, pessoal, vocês entendem que ela influencia direto no esforço das abas laterais aqui? Então, quanto mais próximo, né, essa base estiver daqui, menor vai ser o meu esforço em relação a essa alavanca, que é o braço, né, ó, do apoio da rodinha, em todos os sentidos, né? O raio de giro aqui em função da minha fixação. Mas aí vai ficar muito próximo, um entope, trava. É outro ponto de vista, é uma outra aplicação, né? Aí vamos lá, tem mais um, acho. Esse aqui, ó, chamativo, né? Rodinha amarela aí, pode chamar atenção, 98, tranquilo. Não colocou elementos de fixação, eu também achei um pouco, não vou falar resistente, mas não trouxe segurança em relação à estrutura em função do carregamento. Tá? Posso estar enganado. Depende do material, né, que é fabricado, né? Tranquilo, pode ser também. Você pode usar um material aí, o cara está usando um titânio, aí vai impactar onde? Processo de fabricação, custo, todos os outros, né? Produção, né? Mas não tem problema. Estamos aqui para desenvolver. O objetivo era desenvolver, legal. Oi. Mas assim, ele pode ter colocado até pouco material, mas a parte vermelha talvez seja um polímero, já amortece bastante, absorve muito o choque, né? Sim, sim. Tranquilo, com certeza. Pode ser também. Ela ajuda a absorver, mas ela não segura o carregamento, né? Ela vai suavizar o impacto ali. Interessante, né? Você fez esse comentário agora. Um exemplo que eu usei o semestre passado, acho que eu não comentei com vocês, todos nós já tivemos aula no bloco D, né? O bloco D é umas lajotas pequenas, então qualquer coisa que passa, até aquelas bolsas de carrinho que o pessoal usa, né? Você escuta aquela batidinha da rodinha passando no azulejo, né? Talvez um rodízio desse com revestimento, para aplicação aonde o ruído seria um problema, ele seja extremamente ergonômico, né? Suave você usar. Pode ter gente que você aí trabalhar ali, pô, se eu tivesse um carrinho ali que o pessoal ali do CCT, os contínuos, né, o pessoal que dá apoio aos professores, tivesse que levar o material no carrinho, toda vez que ele passasse no corredor lá, passava, né, a rodinha batendo nos azulejos, não seria bacana. Talvez um rodízio desse aí, um amortecimento, né, esse revestimento suavizaria esse contato. Legal. Esse aqui é o último, acho que 11, foi. Tem um outro aqui. Esse aqui ele colocou um vídeo também, tá aqui, ó. Vou abrir. Tá abrindo aí, ó. Legal, ó.
elementos de máquina, ó, fazer um buchamento, ó. Muito interessante. Isso é aqueles pontos que eu comentei com vocês, que eu fiquei surpreso de muitos alunos. Usar o rolamento, usou um anel elástico aqui, ó, né, ó, para fazer o travamento. Pino, se preocuparam com pontos, né, de fixação, de montagem. Então, assim, veja como é interessante esse ponto de vista. Quando a gente olha aqui todos esses pontos, isso que diferencia um projeto do outro. Talvez o colega que pensou ali nos elementos de máquina, na fixação, ele pensou na produção, na montagem. Teve outros que não se preocuparam com montagem, se preocuparam com o quê? Com esforço, né? Ergonomia, segurança. Teve outros que se preocuparam na utilização. Veja, tem vários fatores que podem ser pensados ali e que podem ser levados em consideração uns mais do que os outros, né? Logicamente, isso eu garanto para vocês, dificilmente de primeira, sem nenhum contato prévio, você vai conseguir pensar na melhor solução possível. O Ibsen comentou com a gente aí uma experiência dele, então acredito que se ele tivesse feito um rodízio antes de ter vivenciado essa experiência, seria um projeto. Se ele fizer agora, vai ser outro projeto, outros pontos relevantes, outras características, é a vivência, é o dia a dia, né? E o que diferencia muitos projetistas é justamente enxergar isso. Ele pode nunca ter feito o projeto de um rodízio, mas ele sabe que o rodízio impactou lá na montagem de um sistema, impactou lá na ergonomia, no trabalho de outro canto, impacta em tal situação, outra situação, né? Várias características, várias situações. Os colegas que trabalharam com rolamento aqui tinham que se preocupar talvez com vedação ou colocar no manual lá que ele não pode trabalhar aí imerso em água, passar dentro de uma poça, por exemplo, o ambiente lá a gente lava. E aí, né? Talvez não foi pensado. Mas esses já trabalham um eixo, um embuchamento, talvez a água não seja um problema, né? Aí não, ele pode trabalhar submerso. Veja que eu estou trazendo pontos de vistas, não é criticando os projetos, é apenas colocando as inúmeras possibilidades que o usuário final vai submeter àquilo que a gente desenvolveu. Coisas que a gente nem pensou, ele está sendo aplicado. Vou dar um exemplo muito simples para vocês, rapidinho. Não sei se alguém aqui já trabalhou em indústria de mármore, granito, de pedra. Algumas máquinas, eu até ia pegar uma foto dessa, procurar na internet, acabei não colocando. Eles têm uma mesa, é uma mesa com diversos rodízios de ponta cabeça, com as rodinhas para cima, né? Todos eles bobos, né, com giro. Eles colocam a chapa de pedra em cima e conseguem movimentar, arrastar ela, puxar para lá e para cá com os rodízios. O rodízio é como se fosse a mesa deslizante para ele movimentar a pedra. Não sei se alguém já viu isso, já se deparou, mas eu acredito que o cara que pensou lá no rodízio jamais pensou numa aplicação que a mesa dele poderia ser o rodízio dele poderia ser aplicado dessa forma, né? E só esse tipo aqui para comentar também, ó, uma porca cega aqui, legal, um parafuso, ó. Talvez ele tenha um elemento a menos de fabricação, um elemento a mais de especificação, ele compra, vai lá, aplica no projeto dele, pode ter estoque, se preocupa nas demais peças. Só a questão do esforço aqui, a altura também, você vê que essa altura aqui impacta diretamente no esforço aqui do elemento, mas são características do projetista, 106 milímetros de diâmetro. Muitos usaram por base aquela nossa primeira rodinha, né, na atividade passada. E esse aí foi o último elemento. Pessoal, vejam que nosso objetivo aqui não era criticar, não era achar defeitos, era trazer pontos de vista. Todos os projetos funcionam, todos têm suas características, todos têm suas peculiaridades. Cada um deles tem uma vantagem e uma desvantagem em função de uma aplicação em específico. Alguns, acho que dois não atenderiam essa nossa demanda, em função da altura. Alguns não trouxeram segurança, em função de geometria, em função do peso. Eu acho que velocidade não seria um problema para todos, ok? Sobre essa atividade, eu não sei se alguém pensou no início e falou, fazer um rodízio tão simples, estou fazendo engenharia pensar num rodízio. Veja a engenharia que tem por trás de um simples elemento do dia a dia, né? Então, qualquer um fazer sem experiência vai
um produto, tranquilo, sem problema algum. O rendimento dele não sei como vai ser, a durabilidade, né? Todos esses fatores daqui dele, ó, não sei como serão. Mas se a gente, independente de formação, engenheiro, experiência, tal, sempre trabalhei com instalações industriais de grande porte e vou ter que pensar num rodízio agora, né? Veja que a tecnologia, ela está em todo canto. Você pensar, você desenvolver, você agregar valor, conhecimento. A expertise lá que você teve lá na produção industrial, em máquina de setor alimentício, setor têxtil, cosmético, móveis, aeroespacial, automobilístico, qual for. Você pode trazer sempre um pouquinho uma bagagem e agregar a qualquer projeto que você está desenvolvendo. Ok? Pessoal, algum comentário? Tem alguém por aí? Ô, Leonardo. Oi, pode falar. Ô, Pode falar à vontade. Coloquei só o nome na chamada lá, pessoal, por favor. Mas vamos lá, tranquilo. tá me ouvindo, Leonardo? Eu tô sim, Tá, né? Edson. Oi. É o seguinte, Leonardo, é muito interessante você pensar nos projetos. Eu estava pensando, eu estava tentando construir a roda, justamente preocupado com o obstáculo. Aí depois pensei na questão da resistência desse material que eu estava confeccionando a roda, porque ela ficaria maior. E também pensei na questão do conforto do carrinho passando em diversos terrenos. Uhum. Aí você tem que confeccionar o revestimento de borracha, se preocupar, inclusive, com a resistência da própria borracha, em razão da carga que ele está sendo submetido. Sim. É muito interessante, cara. Eu não terminei ainda, mas eu vou terminar porque foi Termine e muito mande. interessante. É muito legal. É uma coisa muito legal, porque você vai ver que vai ter experiências, vivências, que um dia você vai parar e pensar, pô, estou fazendo aqui um apoio para um sistema. É o mesmo amortecimento, é a mesma ideia de amortecimento, é a mesma ideia de superfície ali que eu vou trabalhar. Quer ver uma coisa que eu não comentei, muito interessante, que nem até um colega nosso comentou aqui, ó, que esse colega aqui pensou num revestimento, né? Pô, bacana, ele tem uma maciez legal. Se o piso dessa fábrica, ou de onde ele for utilizado, for de pedra solta, ele tem um cimento, mas tem aquelas britazinhas soltas em cima. Será que essa brita não vai penetrar aqui, vai colar na roda, né? É um ponto de vista, não estou falando que isso é um problema, né? Estou falando que isso é um ponto de vista. Entendam que, por que as coisas têm manual? Porque as coisas têm modo de operação. Justamente por isso, pessoal, um projeto ele não tem como atingir a todas as necessidades, né? Um cara que anda num chão cheio de brita, ele não está preocupado com suavidade, talvez, entendeu? Aí para ele é melhor um rodízio de ferro fundido mesmo, ó. Parece esse aqui, ó, que quando passar lá, na verdade, ele vai quebrar a brita, em vez de ficar macio, entendeu? Sabe? Então são muitos pontos de vista, são muitas características. Aí quando você entra lá num catálogo de um fabricante, por isso que os fabricantes, depois de muita experiência, muito tempo, já vão direcionando os projetos, né? Então, selecione primeiro o modelo de roda que você quer. Legal. Qual é a capacidade de carga? Qual é a estrutura? Aí você monta o seu rodízio. Ele é meio eclético, né? Se é para esforço apenas de carregamento, tem esforço lateral, ele já usa uma base maior. Foi o exemplo que eu falei desse colega aqui, ó, né? Se eu não tivesse muito esforço, talvez eu montaria só com esse Uzinho aqui de baixo, ó, né? Ó. Agora não, tem um esforço maior, acrescente esse acessório que ele aumenta a base de sustentação, entendeu? Então, ou seja, a gente pode desenvolver um produto aí que de um se torne vários, né? Você mudando pequenos elementos. Legal? Valeu. Show de bola. Pessoal, mais algum comentário? Questionamento? Tranquilo. Qualquer dúvida, estamos à disposição no nosso meio de comunicação, ferramenta Torpedo, ou grupo do WhatsApp, ok? Quem não terminou a atividade, terminem, enviem, é legal. Sempre é banco de dados. Eu não coloquei nenhuma de outros semestres ainda, mas depois eu posso até mostrar para vocês alguma outra ideia. Teve gente que pensou em segurança, já teve rodízio
com proteção externa, né? Para não passar em cima do pé de ninguém. Tem várias ideias aí que vão surgindo. Legal? Pessoal, obrigado pela atenção. Nos encontramos uma parte da turma amanhã, né? Tem aula ainda, nos outros. Até segunda-feira. Um abraço. Um abraço, professor. Boa noite. Valeu, boa Valeu, noite. professor. Boa noite. Valeu, pessoal. Até mais.